Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fala Galtuz, eu sou o Jean Galtuz, e aí, bom? Nossa, meu pai vai me matar. Seguinte, hoje eu vou mostrar pra você as consequências do comunismo, tá? Aqui no Brasil. Então as consequências que estão acontecendo agora, recentemente, aqui no Brasil, devido a essa ideologia, essa exaltação da ideologia comunista que não é proibido por lei, diferente do nazismo, né? O nazismo é proibido por lei, tanto que é por causa disso que o monarca, que infelizmente essa semana ele se expressou de uma forma equivocada a qual ele queria dizer e acabou dizendo que queria que tivesse um partido nazista. A gente sabe muito bem que o monarca não é nazista e nem é antissemita, mas ele se expressou muito mal com o que ele quis dizer, e aí tá pagando os preços, saiu do Flow e tudo mais. Mas aí surge a dúvida, o nazismo sim é uma ideologia proibida que tem que ser banida do mundo. Beleza, concordo, é verdade. Mas por que o comunismo não, se eles têm basicamente o mesmo propósito, que é a aniquilação ou de uma raça ou de uma classe social, que é o caso do comunismo? E é isso que a gente vai ver hoje, principalmente as consequências de se falar muito de comunismo, de se empregar a doutrinação comunista em escolas, nas universidades. O que está acontecendo hoje com esses partidos comunistas, com essas ações comunistas hoje no Brasil? E eu vou provar para você que é uma ideologia que deve ser proibida no Brasil também, porque incita demais a violência. E eu vou mostrar em vídeos hoje para você 3 causas que aconteceu recentemente que são de partidos comunistas, e você vai dar uma olhada e você vai tirar suas conclusões. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é aqui ou é aqui, tá um botão aí pra você se inscrever, se inscreve, compartilha com o máximo de pessoas ver, e claro, dá aquele joinha para ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo, beleza? Então por onde que eu vou começar para provar para você que o comunismo já está trazendo suas consequências e são péssimas as consequências do comunismo? Primeiro, vamos pôr aqui o que é o comunismo, né? O comunismo nada mais é que a ditadura do proletariado. Daí você fala, o que é a ditadura do proletariado? Ou seja, uma classe social, tá, dominante, acima de empresas e apenas o Estado controla. Então o Estado vai fornecer tudo e dividir para todo mundo, porque a classe operária tem que ser soberana, já que ela é uma classe maior do que, por exemplo, a classe burguesa. Ou seja, é a supremacia de uma classe. Tá soando parecido com algumas palavras? Pois bem, o nazismo é o quê? A supremacia de uma raça, né? Qual que é a diferença, né, de nazismo e comunismo? Não sou eu que vou responder isso. Quem vai responder é o professor José Milhazes, é um colunista, né? E fizeram essa pergunta para ele. O que difere o comunismo do nazismo? A resposta dele é: na minha opinião, é que a diferença consistia apenas em um primeiro matava pela raça, ou seja, o nazismo mata pela raça, ou seja, para ter uma raça superior, ou seja, a raça ariana superior, todas as raças que não sejam arianas são inferiores, então eles matam pela raça. E a segunda, que é o comunismo, mata pela origem social, ou seja, a classe proletariado, como é a classe maior, a classe que produz os bens, deveria ter igualmente dividido tudo aquilo que produz, ou seja, a classe burguesa tem que ser exterminada. A ditadura do proletariado é exatamente isso, supremacia do proletariado em cima de todo mundo. Então a diferença aqui é o quê? Os alvos, apenas os alvos, porque a ideologia é supremacista, ou de classe ou de raça, e a forma de implementar isso é através da força, da opressão e, claro, da aniquilação de seus opositores. Então, por que, reforço aqui, o comunismo não é proibido no Brasil como o nazismo? O comunismo é tão parecido com o nazismo que até mesmo o próprio Lula já elogiou Hitler. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem: o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Bom, eu não sei se em 1994, que foi quando Lula disse essa frase, já era considerado o nazismo um crime. Se era, por que ele não foi preso? Não sabemos. Mas mesmo assim, ele foi eleito depois, né? Lá pra frente ele foi eleito, então continuou aí mesmo tentando sua carga política e conseguiu entrar. Legal? Mas a gente sabe que Lula é inclinado ali a ter um romance ali, a elogiar ditadores. Salvo Nicarágua, salvo a ditadura em Cuba, onde ele disse que Fidel Castro é um cara gente boa. Tem lá também Che Guevara, onde ele elogiou também. Então todas as ditaduras comunistas ele apoia, ou seja, ele tem uma quedinha
por ditaduras, certo? Só que ditaduras comunistas, como de novo, a única diferença de uma ditadura comunista para uma ditadura nazista, o que muda é o alvo. Perfeito, vamos acreditar que as pessoas possam mudar seus pensamentos e que Lula já não veja Hitler hoje como um homem a qual deva respeito. Vamos por assim que ele mudou de ideia sobre Hitler, mas ainda assim a gente sabe que ele tem uma quedinha aí por ditaduras. Beleza, no período de governo do PT, Lula e Dilma, a gente teve muito incentivo ao comunismo, tanto que nesse período foi-se aberto muitos partidos comunistas. Vou te mostrar aqui alguns deles. Então temos o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a sua ala juvenil União da Juventude Comunista, UJC, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, o Partido da Causa Operária, PCO. PCO, inclusive, que eu já mostrei aqui no canal e falou sobre que Lula tem que entrar como um ditador sanguinário, né? Essa imagem aqui foi eles que publicaram em seu site oficial. Já vamos começar por aí. Por que será que eles não foram cancelados? Só porque é comunistas? Tá começando a ficar estranho. Mas agora a gente vem para as consequências de toda essa elevação dos ideais comunistas. Primeiro, eu vou colocar aqui para você ver a invasão a uma igreja. Então, o vereador do PT, certo? Ele foi o líder ali para a invasão de uma igreja. Lembrando que parar cultos religiosos, não importa qual seja a religião, é crime no Brasil, certo? Mas para esses comunistas isso não importa, porque afinal de contas eles têm que ser sempre soberanos, eles têm que fazer as regras e todo mundo tem que ser submisso. Nossa, tá parecendo muito nazismo que eu tô falando aqui, né? Mas não, tô falando de comunismo mesmo. Vamos dar uma olhada. Volta ao Brasil, a Câmara Municipal de Curitiba analisa um pedido de investigação contra um vereador do PT que liderou a invasão a uma igreja católica durante uma missa. Entidades religiosas também repudiaram o ato considerado criminoso e pedem a cassação do vereador petista. A invasão aconteceu no último sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre encerrou a celebração no meio. Nós temos todo o direito de ter a nossa paz aqui, tranquilidade para fazer as nossas celebrações. Nenhum grupo até hoje atrapalhou a nossa missa aqui, a primeira vez. O padre ainda tentou conversar com os manifestantes. Melhor eles gritando de fundo, fascista, e eles estão impondo a vontade deles em cima do pessoal que está só, sei lá, rezando. Eu não sei, parece ser uma igreja católica, né? Normal, não estão fazendo mal a ninguém. E quem está gritando fascista é a multidão que está fazendo aí algazarra na frente da igreja. E sabe o que é pior? Nem foi divulgado o motivo do protesto. Nem foi divulgado. Acho que eles só simplesmente, vamos invadir uma igreja aí, boa. Vamos ver o que acontece. É isso que acontece, vamos ver. A porta da igreja que fica no centro histórico de Curitiba. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar e transformaram o local num palanque político. Com bandeiras de partidos de esquerda ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. Então, uma das consequências das ideologias comunistas é isso, a discriminação da crença, da fé, da religião. Você que me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre isso porque é um problema. Os comunistas, eles literalmente proíbem qualquer tipo de religião que não seja aqueles que vão a favor de seus ideais. Quem fazia isso mesmo? O nazismo tinha uma prática muito parecida, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui a frase do monarca. Lembra que o monarca falou, eu gostaria que o partido nazista fosse permitido por lei. Essa frase, mas algumas outras besteiras que ele disse, foi condenado na internet, ele foi cancelado. Mas agora eu vou te mostrar como um comunista pode falar o que quiser e ninguém fala nada. Repare nesse vídeo e nessas frases se você acha que não é uma incitação de ódio. Confere comigo aqui. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. A gente tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sabe? Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. O monarca, por ter falado aquelas frases, foi
cancelado. Sim, falou besteira, falou errado, se expressou errado. Mas aqui dá para entender muito bem o que esse sujeito disse, né? Vamos esfolar o patrão. Temos que acordar todos os dias xingando, odiando a burguesia. Nossa senhora, isso não é pregar o ódio, não? Eu acho que ele devia ser preso por falar isso. Afinal de contas, né, pregar o ódio é crime também. Mas não, como é o Partido Comunista, tudo pode, tudo é liberado, já aí tá tranquilo. Lembrando aqui, tá, reforçando, o nazismo não é antagônico do comunismo. Um não é o contrário do outro. Na verdade, os dois são a mesma, são duas faces da mesma moeda. Os dois pregam o radicalismo extremo a ponto de tudo pode, desde que a gente atinja nossos objetivos. E qual que é o objetivo do comunismo? Eliminar uma classe inteira. Qualquer classe? A classe burguesa, porque só o proletariado tem que viver nessa terra, o restante, que é empresário, proprietários, eles têm que ser exterminados ou têm que perder os seus bens. É isso que o comunismo prega, porque daí tem que ser dividido para todo mundo. Vamos ver, o próximo é o melhor exemplo das consequências radicais que o comunismo trouxe nesses anos onde o PT liberou aí os partidos comunistas, trouxe essas ideias. E eu estou dizendo o PT porque sim, foi a maior parte do governo do PT que trouxe essas ideias de esquerda, que liberou partidos comunistas de nascerem e poderem fazerem manifestações, poderem divulgar as ideologias. Então sim, eu sou a favor que o comunismo seja proibido no Brasil, porque a gente vai encontrar mais pessoas falando que nem esse aí que falou sobre esfolar o patrão, mas nada é mais obscuro, grotesco e frase de ódio do que esse professor da UFRJ, que simplesmente disse com todas as letras que a direita merece um bom paredão e um bom fuzilamento. Vamos dar uma olhada nisso? Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Isso aí, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, apenas luta. Um bom paredão resolve. Nossa senhora, esse é o comunismo. Esse é o comunismo que muita gente aí fala que é bom, que é permitido por lei. Estranho, né? Estranho. Aí vem a pergunta de novo. Se o nazismo reproduziu tanto ódio, matou milhões de pessoas, assim como no comunismo, por que só o nazismo é proibido e não o comunismo também? E as consequências estão aí. São pessoas que trazem esse tipo de ação, esse tipo de fala, que vai reproduzindo nos jovens esse ciclo vicioso de ódio, sem trazer nada de bom. Apenas o ódio pelo ódio, a luta da forma que for, desde que atinja o objetivo de supremacia de classe. Esse é o comunismo no Brasil, essas são as consequências. Você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas verem esses absurdos, as consequências do comunismo no Brasil. Não se esqueça de assistir os vídeos que estão aqui do lado, tenho certeza que você vai gostar. Clique na minha carinha aqui para se inscrever se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu estou um pouco chocado. Beba sua água. Fui.